Dessa vez a gente vai tratar de arte terapia e a educação do espírito. Só então, como sempre, a gente vai relembrar um pouquinho. Ah, não, Moisés, tu vai botar de novo esse slide. Sim, vou botar de novo esse slide, porque essa é uma das coisas mais fundamentais, eu acho, de nós termos na nossa cabeça. A arte para os gregos era a técnica. Ela se confunde com o que nós conhecemos por artesanato. Quando eu faço um bonequinho de barro, eu sei o que fazer com os meus dedos e sei o que fazer com o barro para que aquele bonequinho vire um bonequinho. Isso, para os gregos, era arte. Estava completamente desprovido de reflexão estética. Mas, para os gregos, havia a poiesis. Ou seja, a poiesis é o mundo depois que ele passa por dentro de mim. Isto eu acho a ideia mais linda e mais maravilhosa que a gente pode ter da criação artística. A poiesis é exatamente isso. A minha visão sobre o mundo. O mundo está na minha volta, ele passa por dentro de mim e o que sai de mim, a minha expressão sobre o mundo, ela é única. E só eu, entre os incontáveis espíritos que habitam a criação do Senhor no universo, a minha é única. Só eu tenho. Então, para os gregos, a arte era a técnica. Nós vimos alguns conceitos que eu vou só relembrar, né? Aí, lá no Consolador, o Emmanuel fala que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Isto, eu volto a frisar para vocês. É contemplação espiritual. O Emmanuel fala também, no Pensamento e Vida, que a mente é o espírito da alma, é o espelho da alma. Que a mente espelha o universo, espelha a criação de Deus. Ou seja, a mente humana, ela não cria, ela acha que cria, ela não cria. Ela simplesmente espelha as coisas que já estão postas no universo. Então, aqui ele diz que a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual. Tá? E lá também, no Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, ele disse, né, que o objetivo da arte é a procura e a realização da beleza. E aí ele traz também a questão do trabalho, o quão importante é o trabalho nesse sentido, porque ele diz que quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Ou seja, para poder entender a beleza, eu preciso praticar na beleza. Eu posso pretender ir a nado daqui até as Berlengas, por exemplo. Eu jamais vou conseguir esse intento se eu não entrar numa piscina, por exemplo, e não conseguir nadar 5 metros. Então eu preciso treinar. Com o belo é a mesma coisa. Para poder apreciar o belo em toda a sua essência e toda a maravilha que ele foi criado por Deus para nós, eu preciso de treino, preciso me habilitar. Falamos também sobre arte pagã, arte cristã e arte espírita, né? No meu entendimento, a arte espírita, ela pode ser uma arte para a divulgação da doutrina, né? E a arte cristã e a arte pagã, então, elas serviriam para manifestar ideias religiosas ou, no caso da arte pagã, ideia nenhuma. Depois disso, a gente discutiu se arte era aquilo que eu achava mesmo que era arte ou se as outras pessoas me diziam que é arte. Graças ao Senhor, nós chegamos ao conceito de que sim, arte é o que eu acho e só interessa para mim e acabou. Ou seja, cada um de nós tem uma ideia de arte e ela é única. E a minha mãe não tem que gostar, o meu pai não precisa gostar da minha arte, meus filhos também não, meu vizinho, ninguém precisa gostar, só eu. Do que eu gosto é o que interessa. Mas isso é assim tão egóico desse jeito, egoísta? Sim, mas mais pra frente a gente vai ver isso. Falamos muito também sobre a cultura e o mercado da arte, no caso, justificando por que algumas pessoas querem nos dizer qual que arte é boa, qual que arte não é boa, né?
Falamos também sobre o belo, sobre havia uma arte que tem outras conotações, algumas vezes políticas, outras vezes intelectuais, e ela nem sempre representa o belo. E aí a gente ficou discutindo, mas afinal o belo é sempre o belo? Cadê o belo? Onde é que está o manual que diz assim, olha, isto aqui é belo e isto aqui não é muito belo? Não existe esse manual. Então, resolvemos então que o belo, ele é belo para cada um de nós. E chegamos à conclusão de que a arte serve para quê? Para exprimir no trabalho dos cultivadores do belo, que se inspiram uns nos outros, para a nossa evolução. É muito interessante, aqui em Caldas tem um programa de poesia no teatro, que se chama Diga 33, Teatro da Rainha. No Teatro da Rainha. Toda na terceira terça-feira do mês há um programa de poesia onde é convidado um poeta, um escritor, e ele fala, é entrevistado e tal. O último que eu assisti é muito bonito, porque o rapaz dizia, não, eu fiz tal livro porque eu estava trabalhando em algum lugar lá em Paris e eu tinha acesso ao Louvre, e eu ia ao Louvre seguidamente. E aí eu inspirei-me em tal obra que eu visitava praticamente todos os dias, e disto resultou um livro. Ah tá, daí conversa mais um pouco, aí ele falava outra coisa, que ele viu peças de teatro tal, quando ele morou em Londres, sei lá, ou seja, claro, a inspiração, ela é recorrente. Então, nós, a partir do momento que nós nos dispomos a nos inspirar, nós passamos a inspirar os outros. Isso é uma espiral eterna. Vimos esse conceito, que eu acho fantástico. Cultura não é o que entra pelos olhos, é o que modifica o nosso olhar, é o nosso entendimento, né? Vimos quem ou o que era o artista, e chegamos à conclusão de que o artista é todo mundo que se acha artista, obviamente, já que a arte interessa só para nós mesmos e que o belo é uma questão que só nós podemos resolver conosco. Falamos então sobre a artiscalidade, que era aquele conceito muito parecido com o da religiosidade, quer dizer, todo mundo tem religiosidade? Sim. Ah, mas tem pessoa que diz que não acredita na religião. Esta é a religiosidade desta pessoa. Todo mundo tem religiosidade, todo mundo tem sexualidade. Então, dentro desse estudo, todo mundo tem artisticalidade, ou seja, todo mundo tem uma condição de se manifestar. Mesmo uma pessoa que diga assim, não, eu odeio arte. Bom, essa é a artisticalidade desta pessoa. E aí, nós vimos quem que pode ser o artista e vimos a questão do dom. Lembram? O artista tem um dom especial que Deus lhe deu. Mentira! Se alguém disse isso para vocês, não acreditem, porque isso não existe. E eu vou agora fazer uma confissão que eu não fiz quando eu estava nesse slide aí. Quando eu era jovem, eu comecei a estudar música bastante jovem. Eu comecei a estudar com 12 anos. E eu estudava muito mesmo. Muito. Eu estudava 8, 10 horas por dia para aquilo. Sim, alucinadamente. E aí eu comecei a me apresentar muito cedo. E as pessoas me ouviam e elas diziam assim, é tão lindo o dom que tu tem. Eu ficava tão bravo. Eu disse, meu Deus, como assim um dom? Eu estou aqui 8, 10 horas por dia da minha vida estudando alucinadamente. Aí a pessoa disse que eu recebi aquilo de graça. Não, isto, graças a Deus, hoje eu estudei o Espiritismo, eu entendo por que Deus não pode dar um dom para alguém. Porque Deus criou todos absolutamente iguais. Então não existem dons, não existem presentes, não existem maravilhas que as pessoas recebem, nem elas se destacam por uma coisa que receberam. Elas se destacam por uma coisa que elas resolveram se destacar. Eu comentei com vocês, a nossa filha mais nova tem uma musicalidade excepcional. Ela não quer nem saber de música. Ela
deixa a música num canto ali. Quando ela está com vontade, ela pega o instrumento, toca, mas ela não quis praticar isso, ou levar isso para os outros, ou levar para a vida, ou fazer disso meio de... Não, tá bom assim. Muito bem. E agora, então, a gente vai ver a arte-terapia e a educação do espírito. A arte está associada com terapias há muito tempo. E ela pode se dar tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Tá? Eu resolvi então que hoje a gente poderia olhar isso dessa maneira, a arte como terapia, como educação do espírito, aqui no nosso mundo e também no mundo espiritual. No nosso mundo, no mundo material, a gente tem a musicoterapia, a arte-terapia, objetivamente falando, e também o conceito de arte e passe, né, que seria uma transferência de energia. Nós vamos começar com a musicoterapia. Então, musicoterapia é a utilização da música ou de qualquer um dos seus elementos por uma pessoa qualificada com alguém, ou seja, não é uma atividade que a pessoa faz sozinha, né? Ela é um profissional qualificado que faz isso com alguém num processo de facilitação e promoção da comunicação, ou de relacionamento, ou aprendizagem, mobilização e tal, no sentido de alcançar necessidades físicas. É um trabalho muito bonito. Ele, inclusive, existe a nível de graduação e a nível de especialização e pós-graduação também. É muito comum pessoas que têm algum tipo de distúrbio, que têm algum problema de comunicação, se utilizarem da musicoterapia. Eu tenho uma conhecida que ela morava no Brasil, em Porto Alegre, na mesma cidade que nós. Depois ela se mudou, veio morar no Porto e agora ela mora em Praga, se eu não estou enganado. E ela relatava sempre, ela trabalhava com musicoterapia, recebia muitas pessoas com síndrome de Down, por exemplo, com dificuldade de comunicação. E essa moça, ela era baterista. E ela dizia que era extremamente rico e ela ficava numa felicidade muito grande de ver o caminho que as pessoas iam fazendo até conseguirem se expressar e passavam a tocar um instrumento, e aquilo facilitava a relação dela com as outras pessoas. Então é isso que ele fala aqui, num processo de facilitação e promoção da comunicação, relação, aprendizagem, mobilização. Vejam, o que para nós pode ser, muitos dos nossos, como vou dizer, dos nossos saberes, eles, digamos assim, a gente não os desmembra muito. Por exemplo, se eu der 2 passos aqui, eu faço isso falando, né? Posso estar pensando enquanto falo, mas a complexidade de caminhar é uma coisa tremenda. Tanto que a gente, quando nasce, não caminha. E a gente depois vai aprendendo. E quando a gente está aprendendo a caminhar, é a coisa mais bonitinha do mundo, né? Caminha todo torto. Então, uma pessoa que tem uma dificuldade de expressão, ela não consegue coordenar minimamente alguns movimentos que para nós são muito simples. E através da musicoterapia ela passa a fazer isso de uma maneira lúdica. Aquilo é um brinquedo. É muito bonito de ver o trabalho, né? Então, ela objetiva desenvolver potenciais ou então restabelecer funções do indivíduo, para que ele possa se integrar melhor e ter uma qualidade de vida melhor, né? Através da prevenção, da reabilitação ou do tratamento. Isso quer dizer o quê? Que aí nós estamos falando da arte, trabalhando a parte motora da pessoa, tá? Vejam como a musicoterapia é antiga. Já tem registro de musicoterapia lá em 3.000 anos antes de Cristo.
E assim, aí vem os outros, as outras referências que são bem históricas, né? Quando o Davi tocou, o rei Saul estava tomado por um mau espírito, e o Davi foi lá e tocou a harpa e mandou o espírito embora, né? Quer dizer, ele... Fora isso, tem... Platão dizia que a música afetava as emoções, né? Ela poderia afetar o caráter do indivíduo, inclusive. O Aristóteles achava que a música também afetava a alma, e era uma força capaz de purificar emoções, né? No Império Romano, Boécio tinha uma teoria sobre tratamentos com música, criou uma tradição ao longo da Idade Média na Europa. É daqui, é de Boécio que vem o que a gente conhece hoje por musicoterapia. Tá? Mas tem relação com o espiritismo, afinal, esse negócio aí? Ou não tem? Ou é só uma invenção dos homens? Se nós pensarmos que nós, espíritos, ocupando este corpo, comandando esse corpo, usando não só a nossa mente de espírito, como também a ajuda do perispírito, e nós passamos a nos comunicar com o mundo imaterial e com o nosso cerco através de vibrações, que nós nem conhecemos todas elas ainda na sua totalidade, nós encarnados, eu digo, né? Sim, faz todo sentido do mundo que uma arte que se propaga essencialmente por ondas possa ter relação com isso, conosco, principalmente, né? É uma das... Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu cantei num coral. Eu quase caí sentado. E foi só uma nota ré, que todo mundo deu ao mesmo tempo junto. E aquilo era tão maravilhoso, tão fantástico, todas aquelas vozes juntas, cantando, que não eram as vozes das pessoas, era a energia daquelas pessoas que circulava de um lado para outro. E eu quase caí sentado no chão. Foi lindo, eu não esqueço. Eu falo e estou todo arrepiado de lembrar daquela experiência. Era uma experiência fantástica. Não vou me demorar muito. Associação Portuguesa de Musicoterapia, no site apmtmusicoterapia.com. Se alguém quiser saber mais, há a lista dos profissionais que estão envolvidos, que tipo de distúrbios podem ser tratados. Vale muito a pena. Depois da musicoterapia, nós temos a arte-terapia. A arte-terapia é um pouquinho diferente, tá? Ela utiliza basicamente as artes plásticas, mas ela também pode usar a dança e ela também pode usar a escrita, tá? É um método de tratamento psíquico. Essa aqui é uma definição oficial, digamos assim, né? Que utiliza mediadores artísticos no conceito do processo terapêutico específico. É uma relação terapêutica própria, baseada na interação entre um sujeito, um criador, que é a pessoa que está recebendo a terapia, né? O trabalho artístico, que é o resultado que essa pessoa produziu, e o arte-terapeuta, né? Ou psicoterapeuta. Então, as características facilitam a comunicação e ensaio de relações com objetos e a reorganização dos objetos internos. Aqui a gente já começa a ter algumas questões que não aparecem na musicoterapia, que é quando a gente vai tratar da expressão, ou seja, daquilo que o paciente expressou, né? Porque ao final ele diz assim, libertando a capacidade de pensar e a criatividade. Vamos dar uma analisada melhor nisso. Ao contrário da musicoterapia, que começou já em 3000 a.C., no século XIX começa a arte-terapia, né, com um médico alemão, Christian Reich, contemporâneo do Pinel, que era um psiquiatra famoso, né? Então, ele estabeleceu um protocolo terapêutico que incluía o uso de desenhos, sons e textos para estabelecimento de uma comunicação com conteúdos internos. Essa é uma grande diferença que existe entre a musicoterapia e a arte-terapia.
a arte-terapia ela vai não só buscar corrigir alguma expressão mecânica daquele indivíduo, mas também ela quer buscar informações que estão lá no inconsciente, no subconsciente dele, e que ele não tem como acessar. E que então, se nós, vamos supor, o terapeuta e nós, sociedade, não conseguimos acessar essas informações através da nossa linguagem convencional, da fala, do nosso idioma, então buscamos acessar isso através da arte, através de que essa criatura então passe a criar, usando os desenhos, sons e textos e tal, para alcançar essas informações que estão lá. Então, depois lá do século XIX, né, foram traçadas as relações entre a arte e a psiquiatria, e uma pessoa muito importante nesse cenário foi o Carl Jung, que passou a trabalhar com o fazer artístico, né, como forma de atividade criativa integradora da personalidade. Então ele dizia assim: a arte é uma expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade criativa. Aliás, é sensibilidade e criatividade é vida. Por que isso? Como nós dissemos, a arte ela só interessa para nós e ela só pode ser analisada do nosso ponto de vista. Então, tudo que eu tenho dentro de mim, que eu ainda não sei que eu tenho e que eu não consigo expressar através daquelas minhas expressões convencionais, aquelas que eu uso para me relacionar na sociedade, eu posso fazê-lo através da arte. Então, o que havia lá atrás é mais ou menos isso. Nós temos um paciente, digamos assim, né? Nós temos uma obra deste paciente, e nós temos um arte-terapeuta. Então ele vai procurar não só corrigir aspectos mecânicos, por exemplo, desenvolver motricidade fina. Tem um filme, Meu Pé Esquerdo, com o Daniel Day-Lewis, se eu não me engano. Quem tiver oportunidade, assista. É lindo de ver. É uma pessoa numa luta tremenda. Ele tem várias incapacidades físicas, né? Então ele não consegue mexer direito as mãos. Não consegue mexer direito, não. Ele mal mexe as mãos, né? E ele pinta com o pé. O pezinho dele. Por isso que o nome do filme é O Pé Esquerdo. É só o pé que se mexe, né? É isso, é só o pé dele que se mexe, o resto não se mexe mais. E ainda assim, ele pinta. Não, mas eu ia falar uma coisa, mas eu vou falar, mas daqui a pouco, eu não quero perder o gancho aqui da arte-terapia. Então, para buscar dentro das vivências, dentro do subconsciente, deste paciente, o arte-terapeuta se utiliza da arte. E aí é mais ou menos como se tenta fazer, por exemplo, com hipnose, de buscar essas informações, mas elas podem estar ao alcance. Claro que aí depende do arte-terapeuta, ele vai, a partir do momento que ele tem a obra, ele vai passar a interpretar. E é muito comum, a gente vê isso no colégio. Quem tem filhos diz assim: olha, pai, olha aqui, mãe, o seu filho sempre desenha a mesma coisa. Ou sempre desenha isso aqui muito parecido com aquilo ali. Ou ele usa sempre esta mesma cor. As crianças dão sinais, elas sinalizam isso. Elas dizem, e na verdade elas estão dizendo para nós o quê? Olha, tem uns negócios lá dentro que eu estou puxando para fora através da arte. Aí te pergunta: ô, meu queridinho, por que tu usa sempre cor de laranja? Não sei. Não, ela não vai saber por quê. Mas ela usa sempre a cor de laranja. Quem sabe? Quando desencarnou na outra vez, era um holandês, agora veio, quer botar tudo, pintar tudo de cor de laranja. Pode ser. Tem um nome muito importante que eu não gostaria de deixar passar sem citar, que é o da doutora Anísia da Silveira, que ela desenvolveu ela era aluna do Jung.
no Hospital do Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, né, com terapia ocupacional. A doutora Anise era fantástica. Ela tem um documentário sobre o trabalho dela, né, e ela fez esse setor de terapia ocupacional virar uma pequena maravilha. Porque antes, aqueles pacientes que incomodavam demais eram mandados para o setor de terapia ocupacional e eles faziam trabalhos. Eles iam, sei lá, limpar banheiro, cortar a grama do jardim, a relva. E aí ela disse, não, nós vamos agora fazer eles pintar e modelar. E aí depois, então, foi criado o Museu de Imagens do Inconsciente, que era para preservar esses trabalhos dessas pessoas. E é fantástico os resultados que ela conseguia usando a arte para trabalhar com esses pacientes. Tem um documentário, então, sobre a doutora Anise da Silveira, vale muito a pena ver, é muito lindo. Como a gente tem bastante coisa para ver ainda, eu vou andar para frente. Espírita também, né? A doutora Anise ela como é que eu vou dizer? Em nenhum lugar da vida da doutora Anise ela chegou na frente de uma câmera de televisão ou num jornal e disse assim, eu sou o espírito. Não. Mas tudo leva a crer que sim. E, inclusive, ela se manifestou depois de morta. Depois que ela voltou para o mundo espiritual, ela se comunicou várias vezes, dando instruções, inclusive, sobre como que ela achava que seria interessante seguir o desenvolvimento do trabalho lá e tal. Então, se alguém quiser saber mais, Sociedade Portuguesa de Arte e Terapia, o material que tem aqui é muito legal, é muito bom, muito, muito, muito bom. Tem inclusive um material que fala sobre os comportamentos na pandemia. Olha, e aí ensina como, se a pessoa está sofrendo de ansiedade por causa da pandemia, ensina como que desenvolve uma rotina para combater isso. E não é uma pessoa que acha, ou que não sei o que, não, são pessoas capacitadas, são médicos, são pessoas que passam uma parte da sua vida estudando para fazer isso. Então vale muito a pena dar uma olhada. Vamos passar então para o Arte e Passe. Eu nem vou me aprofundar muito nisso, mas lá no mecanismo da mediunidade, o André Luiz diz, né? Uma conversação, essa ou aquela leitura, contemplação de um quadro, a ideia voltada para um certo assunto, um espetáculo artístico, uma visita efetuada ou recebida, um conselho e tal, ou seja, tudo isso que nos faz nos fixarmos no bem ou nos torna receptáculos de boas energias, estaremos recebendo um passe. Então ele fala mais tarde no mecanismo sobre a apreciação da natureza, que é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, se eu vou apreciar a arte num determinado momento que ela está sendo executada, aquele artista, para fazer aquela execução, ele está gerando frequências, ele está gerando vibrações. Essas vibrações, eu que comungo da mesma condição artística dele, eu absorvo. Pode ser que não, pode ser que eu... Não, esse negócio eu não gosto muito. Esse cara não sabe pintar. Bom, ok, eu me coloco refratário a receber aquelas vibrações dele e vou embora. Porque simplesmente pelo fato que eu não apreciei. Ah, mas é só por isso? Daí tu não apreciou, não recebeu? Sim, porque eu me coloquei refratário, né? É como vocês pensem bem. Ah, eu vou fazer uma oração pelo Moisés. Porque o Moisés vai fazer uma palestra sexta de noite e aí saiu uma espinha aqui na testa dele, coitado, ele está muito triste.
E eu vou fazer uma palestra, uma oração por ele, vai ajudar. Aí o Moisés está em casa, não adianta nada, não adianta. Claro, não tem oração de ninguém, do universo vai resolver o meu problema se eu me fechar para isso. Até mesmo porque, lembrem-se, nós somos espíritas, a gente sabe que a nossa capacidade de... O nosso livre-arbítrio está acima de qualquer coisa. Ou seja, a partir do momento que eu me fecho à ajuda, eu não recebo ajuda. A partir do momento que eu não compactuo com a opção estética ou artística, eu também não troco essas energias com aquela pessoa. Eu agora, passando para o mundo espiritual, eu vou rapidamente falar sobre algumas obras que abordam esse tema, porque eu não quero me alongar muito, que eu tenho uma ideia genial para apresentar para vocês aqui no final. Lá no Nosso Lar, que eu acho que é um dos livros mais conhecidos da série do André Luiz, bem no início do livro ele está voltando, ele foi resgatado, ele está meio abaladinho ainda, e aí ele diz assim: mal saíra da Consoladora surpresa, e divina melodia penetrou o quarto adentro. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam meu coração, e o enfermeiro esclareceu-me bondoso: é chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos dessa colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria que eram feitas através da música. E é assim, no Nosso Lar, todo o tempo, a gente percebe que ele fala de música. É a música usada como educação dos espíritos. Então a música faz parte dessa comunidade. Tem um capítulo inteiro de uma área dentro da cidade que se chama Campo da Música. Agora, de todas as obras, a mais interessante de todas, quando trata da arte, educando e tratando o espírito, é o Memórias de um Suicida. É fantástico. A quantidade de descrições que ele traz, dizendo que é um grupo, né, de suicidas que está junto, eles... como se fosse uma turma de colégio, né? Uma turma da escola. Eles estão juntos porque todos se suicidaram, então todos estão recebendo o mesmo tratamento. É um livro bastante longo, mas vale cada segundo que a gente dedicar a lê-lo. O tema pode parecer assim: nossa, meu Deus, vai ser 700 páginas de sofrimento. Não, nem tem 700 páginas de sofrimento. As primeiras só, que o relato não é a coisa mais agradável do mundo, mas depois é maravilhoso. E aí fala do como as pessoas eram... os ensinamentos que elas tinham de moral, né? E tudo isso sempre ligado à arte. Lá pelas tantas ele diz assim: olha, era um dia muito especial, recebemos a visita do Victor Hugo, recebemos a visita de Chopin, e assim eles vai falando, né, de como que as artes estavam sendo utilizadas para educar aquelas pessoas que tinham cometido o suicídio. No Devassando o Invisível, também pela Evandro Amaral Pereira, também tem diálogos com Chopin, se eu não me engano, e alguns outros artistas. No Transição Planetária também tem, e na Atualidade do Mundo Espírita. O Viana de Carvalho fala pela psicografia do Dilson Perano Franco. Agora, eu quero pegar 3 conceitozinhos bem básicos, que eu não vou passar do tempo, prometo para vocês que não, e quero juntá-los com vocês. O Consolador. Lá no Consolador, o Emmanuel diz o seguinte: de modo geral, é feita uma pergunta, de modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade?
Sim. Ou seja, todos os espíritos, um dia, durante o polimento do seu espírito, do seu ser, terão que buscar valores artísticos. Através de suas vidas numerosas, a alma buscará a aquisição desses patrimônios. Porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da encarnação, né, todas as experiências e valores. Ou seja, num determinado momento, durante, sei lá, vou dizer uma bobagem aqui, as minhas próximas 15 encarnações, agora eu dedico parte, as outras 15 para a medicina, as outras 15 para não sei o quê, mais ou menos isso. A ideia de que o espírito é individualizado artista e vai virar perfeito artista, para mim ela não faz muito sentido. Porque ele não pode ser perfeito se ele tiver desconhecimento das outras áreas. Isso não faz nenhum sentido, né? Quer dizer, um espírito, para chegar ao ponto de ser um espírito perfeito, ele tem que simplesmente conhecer absolutamente todas as áreas do conhecimento. Coisa boa que somos eternos e temos tempo, né? Então, todos teremos que buscar os valores artísticos para a personalidade. Lá no Pensamento e Vida, o Emmanuel diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. Essa é exatamente a frase que ele está lá, tá? Que ele coloca lá. E o guia do Raul Teixeira, no Camilo, ele diz o seguinte: o artista imbuído da arte que se agita nos painéis do cosmo se faz intérprete de fulgurantes mensagens. É o conceito do espelho da vida. Certo? Ele é intérprete de fulgurantes mensagens, ou seja, as mensagens estão no cosmos e aquele espelho as captou. Depositário que se torna os fulgores estelares. Cooperador de Deus, olha a responsabilidade. Cabe ao artista desenvolver ou colaborar para que se desenvolvam nos seres humanos os sentimentos do belo, do inefável e do indefinível. Então, todos nós passaremos um dia pela dedicação à seara artística. Tudo que se pode pensar já foi criado. Existe, está aí solto no cosmos. Nós só temos que apanhar. De que maneira? Com o nosso espelho, que é a nossa mente. Se nós apanharmos o belo, que já está feito no cosmos, com o nosso espelho, nós seremos cooperadores de Deus. Lindo isso, não acham? Eu achei isso fantástico. Mas Moisés, mas é tão fácil assim? Né? Não, é que o nosso espelho às vezes está sujo. Às vezes eu não sei como chama, o aço do espelho, mas assim, que é a camada. Depois fica imperfeito. É isso, é a camada que faz um espelho ser um espelho, né? O aço. Então, se o nosso espelho é imperfeito, se ele está sujinho, aí ele não vai refletir muita coisa não. Ou talvez até pior do que isso, eu pego uma ideia do cosmos e reflito ela toda errada, toda atravessada. Pode acontecer. Então, qual que é o nosso grande trabalho? Vamos trabalhar o nosso espelho. Vamos nos burilar. Vamos limpar o nosso espelho. Vamos deixar ele cada vez mais perfeito. Quanto mais perfeito for o nosso espelho, mais perfeitamente nós poderemos refletir as ideias que Deus esparramou no cosmos. Isso é genial. Isso é fantástico. Isso nos traz a ideia de que nós precisamos trabalhar muito no nosso desenvolvimento. Eu acho que eu já usei, eu já usei essa figura aqui, mas eu vou falar de novo. É como eu querer ajudar alguém sem conseguir. Eu agora vou para a rotunda da Sencal ajudar todas as pessoas a cruzarem na passadeira.
Mas eu vou estar tão empenhado em ajudar os outros que eu não vou mais para casa almoçar, eu não vou para casa comer, eu não vou para casa dormir, eu não faço nada, eu fico só na rotunda da Sencal ajudando as pessoas para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Ah, mas vai dar umas 10, 12 horas, eu vou cair no chão. Eu vou estar ajudando uma senhorinha lá a atravessar e pum, caio eu no chão desmaiado, de fome ou de sono, sei lá. Adiantou a minha disposição de ajudar? Não serve para nada. Se eu não me burilar, se eu não me cuidar, aí o que eu passo a fazer? Preciso ficar forte. Então eu vou cuidar do meu corpo, vou me alimentar bem, vou dormir muito bem, e aí sim eu vou estar muito bem preparado a ajudar as pessoas a atravessar na passadeira. Se eu me cuidar. Não adianta a minha intenção de querer cuidar dos outros. Tem um ditado popular que diz, né? De boa intenção o inferno está cheio. Né? Nós somos espíritas e sabemos que o inferno não existe, mas muito bem. Agora, ainda pelo Camilo, se identificas em tuas possibilidades a presença do Senhor a se fazer através de diversificada expressão artística, eleva-te, está errado ali, desculpem, aprimora-te, ilumina-te, conquista-te e deixa-te a ti mesmo penetrar pelas vibrações dos seres angélicos que honram a Deus, espargindo amor e saúde pelo universo, a fim de que, ao longo dos tempos, participes dos seus mistérios. Fazer arte em verdade é louvar a Deus alcandarando os seres da humanidade. Engaja-se nesse labor e deixa brilhar também aí a tua luz. Esta aqui é a bibliografia. Eu agora vou fazer o seguinte. Aqui tem mais um livro que são vários livros. Aí hoje não deu para botar capinhas porque ficou demais. Mas tem um livro que eu quero mostrar a capa para vocês. Está disponível para download lá naquele site www.abrate.org. Qualquer um de vocês que se interessar pelo tema pode ir lá, baixar esse livro, porque ele tem um compilado muito grande, muito bom, de tudo isso que eu falei, de mais um pouco. Então ele faz um compilado do que tem na doutrina, do que tem lá nos livros do Kardec, inclusive na Revista Espírita. É muito muito bom mesmo. Temos aí também na nossa... Esse aqui tem aí também? Ó, na biblioteca temos ainda em 1 ou 2 à venda. Olha, viu? Quem gostar do livrinho de papel, não precisa fazer o download. Eu agora não vou perguntar se vocês têm alguma questão para fazer, porque eu antes, enquanto vocês pensam nas suas questões, eu vou tocar um pouquinho para vocês. Agora